Ontem teve entrevista do José Boto e ele meio que quebrou o silêncio com relação tanto à saída de Gerson quanto aquela possibilidade que gerou uma azia dentro do Flamengo de negociação de Pedro. A Ju vai detalhar isso. Tem mais? Tem. Flamengo tem números expressivos e lidera em alguns quesitos dentro do Campeonato Brasileiro. São números de campeão. Realidade é essa, galera. Tem mais? Tem. Depois que Saul chegou, alguém aí sente saudade de Gerson? Eu explico por quê. Tem mais? Tem. Carrascal é visto por Felipe como uma espécie de coringa dentro do Flamengo. Sabendo aproveitar, esse menino pode render em várias partes do campo. Eu trouxe isso e fui questionado no canal, mas eu acho que eu tenho razão, tá? Tem mais? Tem. Presidente do Estudiantes já fala sobre o confronto entre Flamengo e o clube argentino na próxima quinta-feira pela Libertadores. Tá chegando o dia, galera. Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, né, Ju? É rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. As coisas no futebol, muitas vezes, elas são muito engraçadas, sabe? Quando o Gerson estava fazendo a função de meio-campo, aliás, vivendo um grande momento com a camisa do Flamengo, a gente entendia como sendo um jogador insubstituível. Aí, 25 milhões de euros, uma saída indesejada por parte de nós, torcedores, e do próprio Flamengo, mas com interesses financeiros vindo do lado tanto do Gerson quanto do pai dele, que é um empresário. De repente, chega um carinha. A gente pouco conhecimento tinha do futebol dele dentro do Brasil, mas assim que chegou, discretamente com um futebol eficiente de alta qualidade, simplesmente fez com que a gente nem lembrasse que o Gerson passou pelo Flamengo. É incrível como a função executada pelo Saul dentro de campo é tão bem feita, de tanta qualidade, e a cada jogo parece que vai ganhando ainda mais notoriedade e é visto simplesmente como um cara que chegou, ganhou o meio-campo, ganhou a torcida, a titularidade. Hoje, sim, eu entendo que é um jogador insubstituível. Aí teve o Celso Anderg, da ESPN, e que fez o seguinte comentário: torcedor não sente falta do Gerson. Saul compensou a saída do Coringa. E ainda para deixar mais interessante o Saul no Mengão, no último jogo, ainda dá uma assistência para gol de Arrascaeta. Ou seja, é barba, cabelo e bigode. E ainda tem a expectativa de retorno de Jorginho no meio de semana pela Libertadores. Aí volta a ficar tudo um mar de rosas. Realmente, quanto tempo a gente esperou para substituições no Flamengo, né? Saída de jogador e chegada de reposição, na verdade, para dar certo como foi essa do Saul, né? Que bom que deu certo. Verdade. Bom, galera, ainda nesse lance sobre venda de Gerson, chegada de outros jogadores, enfim. Depois de muito silêncio, o diretor José Boto resolveu falar sobre esse assunto aí, sobre a venda do Gerson. Em entrevista ao UOL, ele explicou o porquê que a multa foi diminuída e ainda deixou uma leve cutucada no jogador, ao afirmar que Gerson aspirava um salário maior. Ele disse assim: sempre tive a sensação de que o Gerson, apesar de ter renovado, queria um salário melhor. E isso não é crítica, é natural. A gente também percebia que o Zenit poderia voltar à carga.
Então, baixar a cláusula foi justamente para obrigar a recebermos o dinheiro à vista. Se mantivesse o valor antigo, ia virar uma novela com parcelamentos e desgaste. Então, colocamos um valor que o clube podia pagar de imediato. E isso foi acordado com o staff do Gerson. Leia-se o pai dele, né, galera? Bom, mas não foi só sobre o Gerson que o dirigente falou não, tá, amigos? Ele também respondeu sobre aquela polêmica envolvendo o Pedro, lá no início de julho, quando uma conversa vazada aí indicava que o Flamengo toparia vender o Pedro por 15 milhões de euros. Segundo o Boto, o camisa 9 nunca esteve disponível no mercado. E mais, ele destacou também a volta por cima do jogador, que hoje vive uma grande fase. Ele revelou, inclusive, que no fim da janela o Flamengo recusou uma proposta de 18 milhões de dólares pelo Pedro. Ele disse assim: nunca houve intenção de vender o Pedro por valor abaixo do que ele realmente vale. O mais importante é que todo esse barulho resultou em um Pedro diferente, que ajuda muito o Flamengo e também se valoriza como jogador. Que bom que no fim das contas tudo deu certo, né? Assim, a gente espera o melhor para cada atleta, o melhor sempre para o Flamengo em específico, né, galera? Mas a boataria às vezes atrapalha tanto e acaba gerando um clima tenso desnecessário, né? E seguindo com as notícias, na coletiva de domingo do Felipe Luiz, ele foi questionado sobre o Carrascal. Aí ele veio com a seguinte informação: praticamente a mesma situação, um jogador que compete originalmente com a Arrascaeta, que vive a melhor fase. Muito difícil para um jogador que chega a competir com um dos melhores jogadores do Brasil no momento, se não o melhor. Na minha opinião, na posição, hoje a Arrascaeta é indiscutível. Só para ilustrar, o uruguaio atingiu 5 jogos seguidos marcando gols pela primeira vez na carreira, galera. Além disso, o técnico destacou que o trabalho de integração do elenco com o colombiano é a possibilidade de utilizá-lo fazendo outras funções. Eu, inclusive, havia comentado sobre essa possibilidade de utilização de Carrascal, já que bater de frente com o Uruguai está difícil, mas existem outros postos que de repente o cara não flui muito bem ou que poderia dar oportunidade para ele ganhar essa tão esperada, desejada e necessária minutagem. A gente espera para ver que dentro de campo esse talento pode render o que dele tanto se espera, não é verdade? Com certeza, até porque ele precisa estar entrosado com a equipe, como nós falamos justamente na live. Se um dia a gente necessitar dele no lugar do Arrascaeta por qualquer motivo que seja, ele já vai estar muito bem ambientado com todos os jogadores do Flamengo. Perfeito. Bom, galera, e seguindo com as notícias, com a vitória no último domingo, o Mengão chegou aos 50 pontos e segue firme na liderança do Brasileirão. Mas não é só isso não, tá, galera? O time de Felipe Luiz está dominando em outros 7 quesitos na competição, segundo o site de estatísticas SofaScore, ok? Vamos aos dados? Líder isolado com 50 pontos, melhor ataque com 47 gols, melhor defesa, apenas 10 gols sofridos, mais grandes chances criadas, 54, dono da maior posse de bola, 62,8%, time que mais acerta passes, em média 519 por jogo, mais finalizações certas, 6 por partida, e também o líder em jogos sem sofrer gols, já são 13. É uma verdadeira máquina esse Flamengo, né? Para vocês terem ideia, galera, o Vasco é o segundo colocado em posse de bola, mas ele tá bem atrás do Mengão, tá? Com 56%. E na defesa temos o Botafogo, que levou 14 gols, 4 a mais que o Flamengo. Ou seja, temos motivos de sobra aí para acreditar, porque como o Carlos disse lá no início, é números de campeão, né? E um desempenho que realmente impressiona. Que seguimos assim. Aliás, batendo mais recordes, se possível, né? Com certeza. Pro lado positivo, que fique claro. Indo com as notícias, em um evento em La Plata,
no final de semana, o presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, alguém aí se lembra do Verón jogando bola? Deu uma entrevista e projetou o confronto contra o Flamengo. Ele disse o seguinte: obviamente sabemos do poder do adversário, mas também sabemos que já passamos por momentos assim contra times importantes e que o clube, por sua história, deu conta do recado. Espero que dessa vez a história não esteja favorável a vocês. Além disso, ele enfatizou a postura de superação do clube argentino. Então, sempre guardamos isso dentro de nós, como se disséssemos: sim, este desafio é difícil, mas possivelmente podemos nos destacar e deixar o clube bem representado, seja qual for o resultado, porque já vivemos isso e continuamos vivendo. Ou seja, a esperança deles é muito grande. Para quem não se recorda do Verón, o Flamengo, por exemplo, enfrentou o argentino em 1994. Nós vencemos por 2-0 na Supercopa, até então era o nome do torneio. Depois, ele jogou no Boca, na Lazio, no Manchester, na Inter de Milão. Em 2007, ele voltou para o Estudiantes e encerrou a carreira em 2017, inclusive como jogador contra o Botafogo. Daí para frente, se transformou em presidente do clube argentino. Felipe Luiz também deu um pitaquinho bem rápido, que a gente sabe que ele nunca fala sobre o jogo seguinte, na sua coletiva. E ele falou: é um grande adversário, uma equipe que compete bem, como vimos contra o Central Córdoba na fase de grupos. Ponto. Então tá, né? É rápido e rasteiro. Nada contra o Estudiantes aí, mas tomara que a noite brilhe mais pro lado do Mengão, né? É uma noite que tem tudo para ser rubro-negra. De verdade. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.